Olá, tudo bem com você? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê? Bom, 8 de março de 2020, todo mundo anda comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, inclusive você aí do outro lado que ofereceu flores, chocolates, bombons, enfim, né? E tantas coisas mais, aquele vinho. Mas que amanhã todo mundo sabe que as piadinhas maldosas vão acontecer, principalmente nas redes sociais. E passando para lembrar que o dia 8 de março, né, surge como uma data importante para lembrar que as mulheres sempre estiveram, né, ao lado dos homens, marchando em busca de direitos e igualdade. No entanto, falar de Brasil, né, já que os problemas sociais aqui são muito maiores do que em outras partes desenvolvidas deste mundo afora aí, né, um país em que trata a mulher como desigual, em que a mulher ganha menos do que o homem, que a violência doméstica parece ser o carro-chefe, né, da matança desesperada, da matança absurda, né, da mulher enquanto tal. E aí as lutas, né, diárias dos movimentos sociais liderados por mulheres, mulheres que tomam conta das suas casas hoje, segundo o IBGE, aí também o IPEA, né, o número de mulheres que estão à frente da casa, né, ou seja, tomando conta ali, administrando, ultrapassou ali o número de homens. E aí a gente vê então nesse 8 de março, será que tá, aliás, será que existe ou existem coisas a que se comemorar? Quando você sabe que o número de mulheres vítimas, né, do feminicídio, vítimas do machismo, do patriarcado, ainda permanece em um país culturalmente machista como é o Brasil. Então, assim, há muito que se fazer, há muito que se lutar ainda. E a gente vê ainda tanto homens quanto mulheres ainda perdidos, ainda achando que está tudo resolvido, simplesmente porque existe uma ou duas mulheres administrando uma empresa, porque tem algumas mulheres participando da política, e mesmo aquelas mulheres que participam, né, que são deputadas federais, estaduais, votam contra a mulher, né? Como aqui no estado de São Paulo, em que deputadas estaduais votaram contra o servidor e contra você, mulher servidora do estado de São Paulo. Enfim, caso à parte, elencando os grandes problemas que nós temos, né? Muita gente ainda confunde achando que o Dia Internacional da Mulher surgiu ali em Nova York, tendo em vista o número de mulheres que foram vítimas, né, do seu patrão, juntamente com outros homens também. No entanto, há que se lembrar que já existia na Europa ali movimentos bem antes das mulheres de Nova York, lutando pela participação das mulheres na questão da igualdade de direitos, da igualdade de participação. Por outro lado, você tem ali que vai realmente, de fato, chamar a atenção e o que a ONU vai reconhecer apenas em 1975 é quando você tem as mulheres russas. Sim, as russas. Olha só vocês. 1917, 8 de março, quando as mulheres operárias russas vão, né, em busca dos seus direitos e em busca também, né, o apoio dos seus companheiros operários para a manifestação da qual a sua reivindicação justa, lógico, porque toda greve tem sempre um motivo. Eu acredito que toda greve deve ser valorizada e respeitada, porque ela não faz uma greve, as pessoas não fazem uma greve simplesmente por fazer, por paralisar, ou seja, há um motivo sério. O motivo daquele período é que vai anteceder então, né, a Revolução Russa de 1917 começou com as mulheres. Sim, as mulheres no dia 8 de março daquele ano de 17 é que vai dar o pontapé inicial. Então, o 8 de março, olha só, surgiu na Rússia e não em Nova York, que só foi ser reconhecido pela ONU no ano de 1975, como vai ser oficializado o Dia Internacional da Mulher. Então, assim, o chamado Dia Internacional da Mulher, fazendo uma leitura aqui agora, só foi oficializado em 75, ano em que a ONU instituiu, né, ou intitulou o Ano Internacional da Mulher para lembrar as conquistas políticas e sociais, conquistas estas que estão ainda aquém. Hoje o Brasil, os partidos políticos têm que determinar ali um percentual de 10% para as mulheres, mas todo mundo sabe como funciona estes 10%, né, para serem ocupados por mulheres
que nunca vão fazer campanha e que nunca vão ser eleitas, simplesmente porque apenas colocam o teu nome na chapa e aí esquece. Então, esse dia tem uma marca importância, né, na histórica, porque levantou um problema que não foi resolvido até os dias de hoje, que é a questão da desigualdade de gênero que permanece. Ou seja, o homem, ainda como sendo ali o carro-chefe, como sendo o cara que vai bancar a casa, o cara como sendo ele o principal, né, a administrar, enfim, leva o homem à fama, enquanto que a mulher que trabalha, que dá a sustentação, uma base, esta acaba sendo relegada a um plano inferior ao homem. Então, assim, as condições ainda de trabalho das mulheres ainda são piores, né? Porque as condições dadas, ofertadas a estas mulheres, não condizem com a condição a qual ela merece, com a condição em pé de igualdade para com os homens. Muitas mulheres trabalham em lugares insalubres, trabalham grávidas, ou quando, após ter ali dado à luz ao seu filho, volta depois de 1 mês, 2 meses, mesmo sabendo que são 4 meses, de 4 a 6 meses, se não me falha a memória, para a iniciativa privada, mas muitas acabam voltando antes do prazo e colocam o filho ali com 1 mês de vida já na creche para não perder o emprego, porque ela é a chefe da casa. Então, ela precisa abrir mão desse período de amamentação do seu filho. E aí a gente tem aí toda essa questão que envolve ainda a violência doméstica, que pese o Brasil, se eu não me engano, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, o 8 de março não é apenas para lembrar de flores, lembrar de frases colocadas no Facebook, no Instagram, mandando beijinhos, mandando, olha, vocês são a força, sem vocês nós não seríamos nada. Tá, e a igualdade? Onde é que fica? Né? E os direitos de igualdade de participação? Por que a mulher é minoria na política brasileira? Por que a mulher é chamada de minoria quando sabemos que ela é, em sua totalidade, maior do que os homens? Por que minoria? Né? Já parou para pensar quais são os direitos e quais são as participações políticas da mulher no mundo político-social deste país chamado Brasil? Aposto que não. Se não, começa a pensar, começa a fazer uma reflexão. Será que bombons, flores e chocolates vão resolver o problema da desigualdade, da violência no dia seguinte? Não. Nesse exato momento, quantas mulheres não estão apanhando? Já que nós temos um percentual de mulheres agredidas diariamente. Então, este vídeo é para você fazer uma reflexão, né? Até onde vai a hipocrisia, né, que reina em absoluto nos países que matam mulheres aí em pé de uma guerra, digamos assim, uma guerra doméstica ali que sofre mais o sexo feminino. Você sabia que 27,4% das mulheres brasileiras com 16 anos de idade ou mais, né, já sofreu algum tipo de violência nos últimos 12 meses? Não? Pesquisa, não sou eu que estou falando, pesquisa do IPEA, por exemplo, aponta esses dados. Então, é para se pensar no que se fazer com esse tipo de violência que agride todo santo dia as mulheres desse país. Então, 1917, 8 de março, foi um marco histórico, né, para que pudesse, então, as mulheres, né, operárias russas reivindicar aí os seus direitos em pé de igualdade. Então é para se pensar que o 8 de março é todos os dias, né? Não apenas o 8 de março, mas este 8 de março é durante todo o ano, afinal de contas, todos nós saímos de dentro de uma mulher. Então há que se fazer esse respeito, há que se chegar, né, a um pé de igualdade de direitos. Eu tenho uma filha, né, tenho esposa, tenho sobrinhas, cunhadas, enfim, e tenho que pensar não apenas nelas, mas em todas as mulheres deste mundo que vivem aí à mercê de ser vítima de uma violência exacerbada a qual nós encontramos neste país chamado Brasil, e que reze as desigualdades ainda permanecem. E a gente sente isso no dia a dia. E você, mulher aí do outro lado, sabe muito bem do que estou falando, né? Seja dentro de casa, no ônibus, na escola, na faculdade, em todos os cantos, né? No espaço público, a violência contra você, né, ela é diária, tá? Então é isso, receba flores, receba carinhos, abraços, chocolates, vinhos, seja o que for, beijos, mas também cobre desta pessoa direitos de igualdade, direitos dele lavar a louça, recolher o lixo, colocar roupa para lavar, estender, ajudar na cozinha,
né? Fazer o lanche da criança, pegar a criança para dar banho, trocá-la, tudo isso também, né? Tem que ser compartilhado ou não. Fico por aqui. Tchau. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, sinto muito. Não posso agradar a todo mundo. Tchau.